Queridos irmãos que estão se preparando para essa cerimônia, mas vivemos uma realidade diferente da realidade da maioria das pessoas deste mundo. Porque somos melhores? Não. Porque nós temos algum privilégio? Não. Porque nós então professamos a Deus e o seguimos, diferentemente daqueles que dizem que creem em Deus, mas não obedecem às suas leis. A Bíblia diz, para compreendermos melhor, que Deus fez Adão, primeiro homem, e fez a Eva, primeira mulher. O propósito de Deus, o plano de Deus, era que o homem pudesse multiplicar-se sobre a terra, e nesta multiplicação houvesse também a multiplicação do conhecimento, da ciência, enfim. Deus gostaria, pela sua perfeita vontade, que o homem andasse em sintonia com Ele. A Bíblia diz que todos os dias Deus vinha falar com o homem. Deus se comunicava diretamente com Adão e com Eva. Havia um relacionamento estreito, íntimo entre Adão e Eva e Deus. A vontade de Deus é que nós vivêssemos neste relacionamento, nesta comunhão perfeita em todos os sentidos. A palavra do Senhor nos diz que o pecado afasta o homem de Deus. Em Isaías, a palavra de Deus nos diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem as suas mãos estão fechadas para que Ele não venha nos abençoar. No entanto, o pecado faz a separação entre o homem e Deus. A desobediência trouxe vamos dizer, um caos para a humanidade. O pecado. O que é o pecado? O pecado é o homem se rebelar contra o seu Criador. O pecado é o homem pensar que pode, que sabe, que é mais, que pode viver independente do seu Criador. O pecado é a soberba humana, é a capacidade do homem pensar que ele pode viver sem que Deus, o seu Criador, esteja em harmonia com ele. A desobediência fez com que o homem se afastasse de Deus. Deus elaborou um plano no meio dos tempos para que nós pudéssemos ser resgatados dessa condição de pecado. O pecado, diz a Bíblia, que ele tem um salário. E que salário é esse? Tudo que você faz, se você trabalha, você recebe uma recompensa, um salário. O pecado também tem um salário, mas o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte do homem. Com o pecado veio a separação. Com a separação de Deus e o homem veio as enfermidades. As enfermidades são fruto do homem afastado de Deus. Com o pecado e a desobediência do homem veio também as decepções, as frustrações, tudo aquilo que Satanás havia oferecido para Adão e para Eva, dizendo que eles seriam como Deus, dizendo que eles teriam um conhecimento perfeito, que Deus na verdade estava com medo que o homem conhecesse ou tivesse uma capacidade semelhante a ele. O amor se transformou em ódio, a alegria se transformou em tristeza. Enfim, a saúde trouxe a enfermidade e o ser humano passou a viver uma vida de desilusão, de engano e de mentira. Uma certa pessoa, não vou dizer o nome, não é da nossa igreja, mas ela chegou esses dias para minha esposa e disse assim: olha, eu, desde que aceitei a Jesus, faço tudo que Jesus quer. Eu vi uma arrogância naquela pessoa. Por quê? Essa pessoa, na verdade, ela veio dizer que a sua filha não estava preparada para o batismo, porque não estava vivendo na mesma condição que ela. Isso é arrogância do ser humano. Fazemos tudo realmente que Deus quer, amados? Será que nós somos perfeitos? A Bíblia fala de um homem que foi arrebatado ao céu.
porque provavelmente ele alcançou o favor divino. Mas quantas pessoas fizeram isso? Quantas pessoas foram arrebatadas antes do tempo porque andaram de acordo com a vontade perfeita de Deus? Só teve uma pessoa, e esta pessoa veio ao mundo para nos dar o exemplo, para que possamos seguir as suas pisadas. Deus olhou dos céus e a terra, procurou um homem, uma pessoa no presente, no passado, no futuro, para que pudesse andar perfeitamente nos seus caminhos. E andando perfeitamente nos seus caminhos, esta pessoa ainda teria que pagar um preço para que nós pudéssemos ser considerados filhos de Deus. Ele olhou dos céus à terra e não viu uma pessoa. Ele olhou para o pastor Jefferson e disse: ele é uma bênção, algumas pessoas o admiram, outras não, mas ele não é perfeito. Ele olhou para o sacerdote, budista, seja lá qual for outro que é considerado aí pelo mundo, mas ele não viu um sequer que fosse perfeito. A Bíblia diz que ele não viu um justo sequer. Todos pecaram. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Somente um alcançou o favor de Deus. Somente um foi perfeito em suas pisadas. Somente um nós podemos nos assemelhar, nós podemos seguir, nós podemos ter a certeza de que esta pessoa nos conduz à salvação. E esta pessoa, o nome dela é Jesus. Em João capítulo 6, capítulo 14, sumiu a memória agora, versículo 6, se eu não me engano, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem na história do mundo, por mais famoso e perfeito que demonstrasse para a população mundial, nenhum deles pode dizer: eu sou o caminho. Nenhum deles pode dizer: eu sou a verdade. Nenhum deles pode dizer: eu sou a vida. Venham a mim, porque através de mim vocês irão a Deus Todo-Poderoso. Eles apontaram uma verdade, eles apontaram um caminho, eles apontaram uma vida, uma felicidade, mas nenhum deles pode dizer como Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Jesus, uma certa vez, disse: eu sou a luz do mundo. Quem é que pode dizer que é a luz do mundo? Outra vez Jesus disse: olha, aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, tem a vida eterna. Amém? Jesus cumpriu o requisito de perfeição de Deus. Jesus agora estava pronto. Para quê? Para dar a sua vida por nós. E vocês me perguntam: mas por que, pastor? Porque Jesus, o homem perfeito de Deus, o único que cumpriu todos os requisitos segundo a vontade de Deus de obediência, porque ele tinha que morrer para que nós pudéssemos ser salvos. Porque, amados irmãos, prestem atenção a uma grande verdade: Deus tem vários atributos. Um dos atributos de Deus é o amor. Muitas pessoas dizem assim: mas Deus não permitiria, Deus não deixaria que a sua criação fosse condenada. Mas, esquecendo esta pessoa ou na sua ignorância, ela fala essas coisas porque, embora Deus seja amor, ele tem outro atributo chamado justiça. Amém? Todos aqueles que quebram as suas leis, todos aqueles que desobedecem a sua vontade, o seu senso de justiça, o seu senso de cumprir a justiça perfeita, aponta para uma condenação. A sentença do desobediente é a morte. O ser humano, nós, aquele que vai nascer ainda, a Bíblia diz que nós estávamos encerrados debaixo da ira de Deus. Mas o seu amor é tão grande, é tão perfeito, que a Bíblia diz que Ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos, amém, através dele alcançar a vida eterna. Jesus é o único meio de salvação do homem. Entendam bem,
Se você é perfeito, se você acha que é perfeito, se você faz boas obras, glória a Deus pelas pessoas, né, que fazem boas obras, que ajudam as pessoas. É uma obrigação do ser humano, é um dever nosso ajudar o nosso próximo, servir ao nosso próximo. Mas a Bíblia diz que a salvação não vem pelas obras.